voltamos com o Gazeta Entrevista e agora sim vamos começar a conversa com o deputado estadual Fagner Calegari. E eu já vou começar com uma provocação, deputado. A Aldeneide Batista de Lima, ela marca um início, uma mudança importante no seu mandato, sua entrada na base de apoio do governo? Você admite isso ou não? Vim aqui para não ser provocado, né? Então, não passou pelo Gazeta Entrevista, né? Não, a Neide é uma amiga minha, é uma... Ela é uma amiga sua? Ela, sem dúvida nenhuma, hoje o que levou ela para a Coab foi... Fagner Calegari. Não, o currículo dela. O currículo dela... E em segundo? Em segundo podemos colocar que sim, né? Mas assim, a gente já falou em tantos momentos que falta um quadro técnico um pouco mais especializado na gestão do governo, e quando teve a oportunidade, a gente não fizemos a indicação de qualquer pessoa, fizemos a indicação de uma pessoa que tem capacidade técnica, qualificação para estar ocupando. E já fica logo a sugestão, eu acho que cabe uma vinda dela aqui para uma conversa, falar o que ela pensa, o que ela tem estudado para a Coab, porque antes de aceitar o convite, foi feito todo um estudo sobre aquilo ali. E aí eu não tenho... Foi ela que foi... Como você falou, eu fui o segundo... Digamos, o segundo bom motivo para ela estar lá. Segundo bom motivo, pronto. Agora, qual foi o bom motivo para Fagner Calegari ingressar na base de apoio do governo? Olha, ontem tivemos mais uma agenda com o governador, e a gente traçou, então, como a gente falou ainda há pouco, construímos um plano de melhoria para o setor, para o segmento da terceirização dentro do estado do Acre. E o governador, apesar dos atropelos que a gente já veio aqui e discutiu, desse ponto para frente, ele vem demonstrando o compromisso com o segmento. A gente vinha aqui antes para ficar falando que a Secretaria de Estado de Educação não pagava, atrasava, aqueles problemas recorrentes. Hoje eu posso te dizer que com a entrada da professora Socorro Nery para a Secretaria de Estado de Educação, mudou a cara, inclusive mudando o trabalho. E esse compromisso que foi selado e apalavrado com o governador no momento, e que agora vem sendo, sim, realizado, concretizado, faz por si só com que eu me sinta contemplado e hoje poder defender esse projeto, que é o projeto do meu segmento, o projeto do segmento que eu represento. Pode ver que a gente não está mais aqui toda semana, funcionário batendo na porta e dizendo que não recebeu. Aqueles lá da calçada em Cruzeiro do Sul, aquilo ali foi resolvido? Aqueles funcionários da calçada de Cruzeiro do Sul, se eu não me engano, salvo engano, a empresa que eles trabalham, inclusive, já nem tem mais contrato com o governo. Que eram da área da saúde, lá sim, do da hospital. Saúde. Eu acho que aquela empresa não tem mais nem contrato com o governo. Não chegou ao ponto da secretária de Socorro Nery rescindir os contratos que estavam aqui, porque as empresas assistiam razão, em parte, para o questionamento. Ou seja, tinha uma empresa trabalhando com 6 meses sem receber. Aí não há E agora, por exemplo, nós não podemos falar que hoje estamos tendo esse problema dentro da Secretaria de Estado de Educação. Algum caso isolado, mas nada que extrapole o razoável. Vou colocar assim. Quem está te fazendo uma pergunta aqui agora é o Marcelo, do senador Guiomar. Ele diz o seguinte: pergunte ao deputado Fagner Calegari se ele consegue enxergar, acho que de certa forma você já começou a responder, se ele consegue enxergar um desenvolvimento para o Acre, um rumo, se o poder público estadual e municipal não consegue nem desenvolver o transporte público. A gente estava falando isso aqui, inclusive, no intervalo, Marcelo. Obrigado pela pergunta. E a gente estava falando que precisamos envolver, por exemplo, a Universidade Federal, o FAC, para esse debate da mobilidade urbana. O que eu posso falar sobre o governo do estado, o que eu venho acompanhando como parlamentar, somente essa semana, Itan, foi encaminhado para a CEINFRA, que é a Secretaria de Infraestrutura, mais 52 obras, ou seja, eram 52 obras que estavam aí paradas ou sendo tocadas pelas secretarias, suas secretarias, ou seja, educação, saúde, todas as outras, vão centralizar numa única secretaria. Ou seja, a secretaria que é especializada de infraestrutura, que eu acho que é o correto. E aí, Marcelo, eu acredito que com isso a gente passa assim, a dar mais um sinal de que o governo começa a achar o norte, o caminho, tirando
deixando cada secretaria, ou seja, Secretaria de Saúde cuidando de saúde, Secretaria de Educação cuidando de educação, e deixando a obra para uma secretaria que é a secretaria especializada, que tem um quadro técnico, equipe técnica especializada. Você acha que isso vai dar mais efetividade às ações? É o que a gente espera, né? Tá, o Farias, da Baixada da Sobral, está perguntando o seguinte: pergunta para o deputado se a discussão a respeito da redução do ICMS pode prosperar. Isso aqui ele está falando em relação à questão do ICMS para os combustíveis. Eu vou lembrar que teve uma audiência provocada pelo deputado Roberto Duarte. Teve lá a participação do então secretário Rômulo Grandidier, que é o secretário de Estado de Fazenda ainda, né, que vai para o Gabinete Civil. E foi falado a respeito. Ele foi muito diplomático ali, na verdade, porque ele sabia que, digamos que ele não tem a competência para, por um decreto, baixar ICMS. Isso aí depende de uma decisão do Conselho Nacional Fazendário e tudo. Respondido. E essa questão depende do CONFAZ, né? Respondido. E para mim eu ainda tenho um outro posicionamento. Não vai adiantar a gente somente mexer no ICMS. A política de precificação do combustível, ela é do governo federal, entendeu? Então, acompanha o dólar, ou seja, a gente trabalha aqui no Brasil tudo com preço de real e na hora de precificar vem o dólar. Então a gente não... Eu posso zerar, por exemplo, eu vou te dar o meu exemplo. Eu posso zerar o ICMS. Se toda semana o dólar continuar subindo, eu vou continuar com o combustível subindo. Essa foi uma tese que o presidente Jair Bolsonaro expôs, vendeu e nós compramos barato. De graça. De graça, exatamente, compramos de graça. Então, e pegou. E ele nesse cabo de guerra com os governadores, aí pronto. Né, transferiu essa responsabilidade para os governos. Exato. E tirou totalmente do colo dele a responsabilidade da Petrobras. Agora eu vou aproveitar a pergunta do Farias e vou, digamos, transferir essa ideia do redução de ICMS para outro segmento, que vai já bater na porta da ALEAC, que diz respeito à questão da energia elétrica. Uma parte da conta que nós pagamos de energia elétrica, uma parte é a abocanhada que a Secretaria de Fazenda dá. O que eu vou te perguntar agora, dá para vocês trabalharem a possibilidade, nesse caso específico do ICMS da energia, a mordida do Estado ser menor? Então, eu tenho essa questão do ICMS, eu tenho uma dúvida ainda para a gente falar sobre esse tema. Por quê? Em relação à energia elétrica? Sobre energia elétrica. Existe entendimento de que não se deve cobrar o ICMS da energia. Opa, então pode cair a zero, então já é... Existe entendimento doutrinário, existe já ações judiciais que tramitam sobre esse tema. E aí, essa questão de diminuir, aí fica a cargo do Executivo, a gente pode sim tratar. O Executivo, eu como parlamentar, eu não vejo a possibilidade dele fazer isso de ofício, porque estaria renunciando receita. Tem que passar pela Assembleia, e uma vez chegando na Assembleia, eu não tenho dúvida de que nenhum dos 24 deputados vão ser omisso com relação a essa situação. Mas eu queria só deixar essa para o nosso telespectador, porque existe ainda um entendimento de que não se deveria cobrar o ICMS da nossa conta de energia elétrica. Bom, tem uma outra situação que eu acho que vale a pena a gente debater aqui, que diz respeito à denúncia que você trouxe na Assembleia essa semana, a respeito de um cartão corporativo, é isso? Que tem gente lucrando, ainda pegando um pouco desse gancho aí dos combustíveis. Explica pra gente o que aconteceu. Então, essa semana eu recebi no meu gabinete um dossiê, uma denúncia da associação desses cartões corporativos, que é pelo que eu pude apurar, uma associação nacional, em que ela denuncia que o Estado do Acre pode estar sendo vítima de um golpe dessa empresa. E a gente, de imediato, já fomos ali estudar. Na tribuna da Assembleia, convidei o líder do governo para que a gente pudesse estar averiguando essa situação junto ao governo, porque no próprio dossiê, o denunciante informa que essa mesma prática foi adotada no estado da Bahia. É o seguinte, para eles ganharem a licitação, eles têm que baixar o preço, né? Baixar lá a sua taxa. E hoje, para ele manter essa taxa, alguns postos que ele credenciou, alguns postos de combustíveis, estariam com sobrepreço no combustível para justificar esse desconto. E a gente precisa apurar para saber se o Estado está sendo vítima desse golpe ou não. Havendo prejuízo, aí vamos cobrar da secretaria responsável as medidas
administrativas, disciplinares para o caso. Não dá para a gente de imediato falar assim, tá errado, a gente precisa apurar. Ainda mais mais uma vez eu falo assim, eu fico feliz porque foi uma denúncia que confiaram ao nosso gabinete, que a gente atua muito com isso. Só que agora a gente está na fase de investigação e vamos investigar junto com as secretarias. Agora, o material que foi divulgado fala até em valores, 8 centavos aqui em Rio Branco, parece, 7 centavos em... Isso. O desconto que tem lá na denúncia é de 5,21. E parece que o sobrepreço na bomba tem local que fala de até 35 centavos. Mas aqui para Rio Branco estava em média de 8 centavos, 7 alguma coisa, ou quase 8 centavos. E em Cruzeiro do Sul também, um valor aproximadamente nessa casa decimal, aí, de 8 a 10 centavos. Um outro assunto que eu acho que vale a pena a gente discutir, a respeito dos policiais militares. Na sua avaliação, parece que a impressão que dá para nós, que somos civis e assalariados, etc., etc., a impressão que dá é que os militares nunca estão satisfeitos com as situações relacionadas. Bom, se bem que todo trabalhador, na verdade, não pode estar satisfeito não se sentir plenamente satisfeito. Isso aí é até bacana. Tem uma fala que é muito sindical. Eu não sou do movimento sindical, mas eu já vi muito isso. Nenhum direito a menos para o trabalhador. Então, vamos partir Partindo dessa premissa aí, desse ponto, vamos lá. Qual a demanda que chegou em relação aos militares para você? E se eles já não estão plenamente contemplados com a reforma administrativa, por exemplo, que não abarcou, a previdenciária também, muito camarada? Na verdade, eu tenho cumprido algumas agendas junto ao comando Comando Geral da Polícia Militar. E, assim, o que eles me mostraram, segundo a reforma previdenciária, da Previdência aí do nosso presidente... Michel Temer? Ah, não, do Jair Bolsonaro já, né? Perdão. A reforma que dizia que ajudaria os militares, segundo eles, prejudicou a corporação. E aí foi dado um prazo para que todos os estados pudessem se adequar, né? Então, o que eles estão buscando hoje nada mais é do que dessa adequação. A gente pode chegar ao final do ano, e termos aí mais de 200 baixas na nossa polícia militar. Por quê? Porque esses militares estão inseguros, né? Para saber se o estado do Acre vai aderir à lei federal ou não. Não aderindo à lei federal, por exemplo, não ajustando aqui com a lei estadual, tem militar que tem que trabalhar mais 10 anos para poder se aposentar e tem militar que agora pode se aposentar. Correto. Então ninguém quer correr o risco de ter que trabalhar mais 10 anos. E quando a gente está falando disso, a gente está falando daqueles militares que têm aí 25, 30 anos já de serviço prestado dentro da corporação. Essa é a grande preocupação. Hoje eles não estão nem brigando por uma questão de salarial, não é nada disso, é só para que eles não percam esse direito da aposentadoria e que eu vejo que nesse momento, sobretudo nesse momento, que a nossa segurança pública, ela tem um papel fundamental, como sempre teve, mas assim, a gente está vivendo dias difíceis. A gente perdeu hoje mais de 200 policiais. É um impacto danado. Não. Calegaro, para finalizar, que o nosso tempo já terminou. Boa tarde, Itaã e Calegaro. Calegaro, a Energisa deita e rola no Acre e não se vê PROCON e nem o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, fazer uma ação. É o que diz o telespectador. O governador faz vista grossa? Pergunta para você, porque agora você pode responder. Como parlamentar, ué? Parlamentar da base? Não, o que eu posso dizer é o seguinte. Eu andei juntamente com a equipe do nosso gabinete trabalhando algumas questões sobre a Energisa. Um ponto muito controverso, Itaã, é essa questão das perícias, né? Tira-se o relógio, eu ainda sou da época do relógio, o medidor. Tira o medidor para mandar para a perícia quando está com suspeita de fraude ou violação. Só que não existe uma contraprova. Quem acompanha aquilo ali? É simplesmente a palavra da Energisa contra a palavra dela mesma. E a gente tem estudado em outros estados leis que garantam que essa prova ela vai ser acompanhada de uma contraprova para mostrar se houve ou não violação daquele medidor de energia. Eu não posso responder pelo governador. Eu acredito que o governador não faz vista grossa. Eu acredito de verdade. Mas o que eu vejo é que está faltando, sim, um pouquinho mais de atuação dos órgãos de proteção ao direito do consumidor. Você faz coro com ele, né? Eu faço a meia-culpa também. Então, agora, como
membro da base do governo, eu me coloco à disposição para tentar ajudar e, inclusive, provocando. Para o telespectador que não sabe, eu sou membro da Comissão de Direito do Consumidor, então eu me sinto muito à vontade para receber a crítica e para também ir atrás da solução para ela. Calegaro, aqueles camaradas que cortam a energia e que retomam a energia na nossa casa, aquilo ali é terceirizado, não é? Sim. Pois é, o que eu percebo, eu converso com vários consumidores também ao longo de todos os dias da semana, o que eu percebo é que não existe um padrão. A Energisa, ela paga aquela empresa, então quantos mais cortes, É por produtividade. É por produtividade. Quanto mais corte e quanto mais retomada de energia em determinadas unidades, eles ganham por isso. Então tá faltando, acho que um padrão, um protocolo, alguma coisa assim que essa empresa precisa seguir em nome da imagem da própria Energisa e do respeito ao consumidor, é evidente. Né? Então acho que isso poderia ser melhor esclarecido também. Aí eu vou fazer coro para para o nosso primeiro bate-papo aqui. A gente precisa envolver também os órgãos da sociedade civil pública organizada, as entidades civis públicas organizadas. Associação de moradores. A associação de moradores, acho que tem uma associação inclusive que trata sobre essa questão de energia também, que a gente sente, faça uma mesa redonda, vamos tirar os pontos, vamos buscar a Energisa. Não adianta a gente ficar aqui só reclamando. A gente precisa apontar o caminho da solução e levar. Olha, faça isso. Nós precisamos assim, nós precisamos melhorar. E eu, mais uma vez eu falo, eu me sinto muito à vontade para receber essas críticas, para que a gente possa construir a saída para isso também. Fagner Calegari, muito obrigado. E o convite para